Bem-vindos a mais um podcast do ACP. O meu nome é Ricardo Barroso e hoje temos a Teresa Lameiras, diretora de comunicação do Grupo Siva, que representa a Volkswagen em Portugal, com marcas como a Volkswagen, Audi, Cupra, Skoda também. E deste lado temos Sara Bravo, diretora de comunicação da Fiat, mas também trabalha com outras marcas como a Alfa Romeo e a Jeep. O tema desta nossa conversa vai ser, portanto, as cores dos automóveis. Estamos muito bem acompanhados neste tema. Eu recordo uma frase mítica de Henry Ford, que em 1909 dizia que o cliente podia ter o carro da cor que quisesse, desde que fosse preto. Pelos vistos, 100 anos depois, ou mais de 100 anos depois, continuamos com esta lógica do carro preto ou do carro escuro. Concorda? Em Portugal, sim, se nós analisarmos as preferências de cores dos portugueses, eu tenho aqui à minha frente a informação da escolha dos portugueses, verificamos que incide sobretudo sobre o cinzento, em todas as marcas, quer na Audi, quer na Skoda, quer na Seat, mesmo na Cupra, que é uma marca um pouco mais irreverente, e na Volkswagen, sobretudo escolhem cinzento. E depois, a seguir, o preto. Portanto, diríamos que se verificarmos a escolha dos portugueses, incide sobretudo sobre estas duas cores. É o que é. Em Portugal é assim. Também porque muitos dos carros são escolhas de empresa, não é? Sabemos que tem um grande peso a parte corporate e sabe-se lá porquê, escolhe-se que um carro mais corporativo, um ar mais sério, mais distinto, é identificado com esta tipologia de cores. E em Portugal incide sobre o escuro, não tanto o azul, porque se verificarmos o azul de acordo com os rankings que eu aqui tenho, aparece já mais para baixo. A seguir depois aparece em muitas marcas o branco. Por exemplo, se virmos a Audi, aparece curiosamente em terceiro lugar o branco, só depois o azul, que é uma marca premium, e se fala em corporate é assim que acontece. Depois na Skoda o branco também aparece em terceiro lugar, na Seat o preto aparece o branco em segundo lugar e o preto em terceiro. Portanto, no caso da Cupra, o branco aparece em segundo e o preto em terceiro. Se falarmos na Volkswagen, o branco aparece em terceiro, o azul em quarto. Portanto, é um pouco assim a escolha em função destas cores. Não aparecem cores tão coloridas e cores tão latinas como se nós formos, por exemplo, aqui a Espanha, em que vemos que a panóplia é totalmente diferente e as cores são totalmente diferentes. Mesmo os tons de azul escolhidos não são tão alegres como estes microfones que aqui temos, e são sempre os azuis mais escuros, chamados mais corporate. Portanto, a escolha dos portugueses, eu diria que é mais cinzentona do que aquilo que às vezes acontece no resto da Europa. Sara também tem esta noção lá na Fiat Chrysler. Claramente que o mercado consome muito mais estas cores escuras, e são dados inequívocos. No caso da Fiat, que foi uma marca que anunciou no início deste verão o abandonar a cor cinzenta, portanto retirou o cinzento da sua palete de cores, não é essa a realidade. E é muito curioso vermos a cor mais vendida nos principais modelos é o branco. A cor mais configurada nunca é o cinzento, portanto, no caso do 500, a cor mais configurada é o branco, mas logo a seguir temos o azul. No caso do Fiat 500X a mesma coisa, portanto é a cor mais configurada o azul. No caso do Fiat 600, a cor mais configurada neste momento é o vermelho. Portanto, é claramente uma marca que promove, por um lado, por essa questão latina que representa da cultura italiana, o país das cores. Portanto, a Fiat pretende ser claramente a marca automóvel das cores. E este statement do abandono do cinzento foi exatamente no sentido de manifestar-se enquanto marca que pretende transportar alegria, cor às cidades e, no fundo, algum otimismo numa fase em que estamos a ultrapassar com imensas dificuldades a nível global, em que a marca pretende mais do que tudo fazer um manifesto: calma, nós somos Itália, somos cor, temos a cor do sol, a cor do mar, a cor da terra, e portanto queremos transportar isso para os nossos carros, e as paletes
das cores da Fiat neste momento são exatamente todas inspiradas nestes elementos e também naquilo que é a Dolce Vita italiana. Portanto, todas as cores têm nomes muito associados ao Dolce Vita ou efetivamente à natureza e às paisagens de Itália, exatamente com este propósito de vamos afirmar enquanto uma marca que intervém para tornar a sociedade, digamos, mais feliz e mais alegre. Mas ainda temos muito trabalho para fazer. Sim, mas eu estava aqui a falar em termos de marcas de grande volume e não estava a entrar na questão dos modelos específicos, porque se eu quiser entrar aqui em detalhe, e falando, por exemplo, no caso da Skoda, nós verificamos que vendemos carros laranja. E agora, claro, porque nós estamos a falar, eu estava a falar em grandes números e em grandes modelos, portanto, quando a Sara agora começa a falar do detalhe do modelo, nós verificamos que cada uma das marcas consegue reafirmar o seu posicionamento, que é o caso que a Sara falou agora, exato, em modelos muito específicos, e isso é o trabalho de cada marca no seu posicionamento. E isso conseguimos também com cada uma das marcas, que é precisamente fruto da sua estratégia de marketing. E conseguimos isso, por exemplo, com a Skoda, que pelo seu trabalho de posicionamento, por exemplo, no caso do desporto, consegue, e também no trabalho que faz em termos da sua afirmação, por exemplo, com todo o posicionamento que faz também através do seu trabalho, com esta parte da sustentabilidade e com o posicionamento que faz para trabalhar todo este caminho junto do ciclismo e de todo este trabalho junto da natureza, do trabalhar esta caminhada de vamos todos juntos em família, reinventar-nos e estarmos junto da natureza junto à sustentabilidade, vende carros verdes, vende carros laranjas, portanto, consegue fazer toda esta caminhada junto com o ENIAC e vende carros de outra cor. Portanto, isso acontece. Como temos a SEAT a vender carros encarnados, portanto, este trabalho é feito junto de outras cores, como temos a Cupra, que também vende carros verdes, vende carros encarnados, vende carros azuis, outro tipo de azuis, como temos a Volkswagen, que vende também carros encarnados e vende carros de outro tipo de azul, e sabemos que os T-Rocs, outros tipos de carros são vendidos. Mas nós não estamos a falar nesse tipo de carros associados a modelos específicos e ao trabalho que é feito por cada marca, com séries especiais e com modelos específicos, como acontece convosco. Estávamos a falar na generalidade das cores escolhidas pelos portugueses, não é? Exato. Porque há modelos específicos que nós trabalhamos, obviamente, e que utilizamos como ferramentas para nós comunicarmos o posicionamento das nossas marcas. Aquilo que eu estava a falar era na generalidade da escolha dos portugueses, que nós sabemos que escolhem sempre automóveis, mesmo que gostem e se apaixonem pelas cores que nós comunicamos nas nossas campanhas e que adorem ver nos stands, e mesmo quando nós levamos para os salões, sejam carros emblemáticos, temos uma grande dificuldade em que eles os comprem. E mesmo quando temos campanhas e fazemos, talvez eu acho que aquilo que nós conseguimos mais é quando temos carros brancos, que eu acho que já foi uma grande vitória, entre aspas, sim, quando se apaixonaram pelos carros brancos, que associaram a míticos carros do passado, associados ao desporto, não foi? Porque há aqui uma barreira com as cores que não conseguimos explicar em relação a Portugal, não é? Porque sem ser associados, os carros pequeninos ou os carros muito específicos, desportivos ou qualquer coisa assim, ainda conseguimos, por uma série especial, por um carro emblemático, conseguimos movê-los na cor. Mas há toda uma barreira em relação ao carro colorido que acham engraçado. Para as mulheres, reparem, há aqui esta questão. Era uma pergunta que eu tinha para vocês também. Para as também. mulheres aceitam, não sei porquê, acham que nós somos mais, arriscamos mais e arriscamos. Nós conseguimos ter um carro laranja porque achamos divertido, claro, não mexe connosco. Achamos, temos esta coragem. Eu tive um Seat Alhambra encarnado e toda a gente achava giro. Mas pronto, e diziam tão grande e tal, mas depois achavam divertido eu ter e outras pessoas tinham carros ou azuis ou outras cores assim, ou um carro laranja, as pessoas acham engraçado ter, mas é mais difícil um homem ter um carro porque acha que aquilo, há ali qualquer coisa, não é? Claro que sim, claro que sim, claro que mas sim. Há muito sim, mas eu acho que tem estigma. exatamente a ver com isso, o facto, para já, a gama de produto da marca e a gama da Fiat é uma gama citadina, muito feminina, porque se falarmos do 500 elétrico, são carros com posicionamento bastante feminino e por
por isso mesmo, quando a questão se colocava, como é que a Fiat tem coragem de abandonar o cinzento, coloca-se exatamente nestes termos, porque é uma marca que cujo cinzento não tem peso nem nas configurações nem nas vendas da marca, porque se associa a esta ligação, efetivamente às cores, são carros que habitualmente, e se falarmos do passado, já coloriam as cidades nos anos 60, e portanto hoje o propósito da marca é exatamente o de continuar a fazê-lo, e por isso mesmo este enquadramento, quer da gama, que é menos, provavelmente, empresarial, sim, mais feminina, mas portanto, nem, são todos fatores... nem o verde seco, existem carros emblemáticos do passado, como o Jaguar outros carros assim, que eram verde seco, outras marcas que nós sabemos que o verde antigamente era... Não entram verde. Sim, não entram verde. Mas é muito curioso, por exemplo, posso referir anteriormente os dados da configuração através dos nossos configuradores, e aquilo que vemos que as pessoas mais procuram, que por um lado também devo dizer, está muito associado às cores gratuitas da marca, que no caso da Fiat são todas cores vivas. Portanto, nós oferecemos de série, portanto, sem custo, o azul, o laranja, em alguns dos modelos. Por outro lado, se olharmos para as vendas, de facto o branco é a cor mais representativa, é a cor que pesa mais do que 30% na média das vendas dos principais modelos da marca, mas é muito curioso que depois vemos, por exemplo, no 500e, o rosa, o verde e o azul a representarem mais de 30%. Portanto, que é bastante significativo para aquilo que é, de facto, aquilo que é a realidade do nosso mercado. Porque sabemos que, em geral, portanto, as marcas, no seu todo, têm um peso bastante mais dos cinzentos, dos pretos, etc. No caso da Fiat, esta questão do abandono do cinzento não é um problema, porque, de facto, as pessoas procuram cores. Já deu para perceber que as marcas estão a fazer o seu trabalho, e bem, mas eu iria perguntar, mediante a vossa experiência neste mundo do automóvel, porque é que há tanta resistência por parte dos portugueses, ou em Portugal, de se comprar carros que não sejam de cores neutras? Eu não sei responder a essa pergunta, mas acho que como é um elemento também de demonstração social, eu acho que as pessoas dão sempre aquela ideia de que é uma coisa que não quer cansar. Acho que é uma coisa que tem que ser mais discreta, é um objeto mais institucional. É um objeto de longa duração. Portanto, e as pessoas arriscam menos, não é? Têm medo que a cor não perdure tanto no tempo como um efeito de moda. Portanto, querem uma coisa mais discreta e se calhar, penso eu, não tenho nenhum dado para o dizer. Sim, eu acho que tem a ver com a nossa própria forma de ser e de estar, não é? Nós, apesar de sermos latinos, mas temos o fado, não é? Portanto, temos aquela questão de que gostarmos de ser discretos, e isso vê-se em todas as vertentes, porque na moda é exatamente igual. Portanto, quando nós nos comparamos com a Itália, e eu acho que a Itália é, de facto, aqui na Europa, um caso diferente, não é? Porque é muito mais arrojada nesta questão, não é? E, portanto, nós portugueses estamos um bocadinho alinhados com aquilo, os espanhóis também, como referia bem a Teresa, também são mais arrojados do que nós na questão das cores. Eu acho que nós temos simbolicamente no carro uma coisa, lá está, que é para se manter... Gostaria de perceber se este condicionamento, para além dos fatores psicológicos associados à nossa postura de fado, não é, como a Sara dizia, haverá também fatores economicistas em relação a isto? Por exemplo, a questão da desvalorização de um automóvel, a cor pode ter impacto nisso? Vocês têm ideia se isso pode mexer ou não na facilidade de revenda de um automóvel? Eu não sou especialista, mas sei que a cor pesa no seguro, não é? Na avaliação do seguro. Segundo sei, e também na desvalorização do carro também penso que algumas cores poderão pesar, mas não quero dizer isto com muita certeza, porque é informação assim que tenho, mas... Não tenho bem essa informação, sei de casos exatamente que é o contrário, por exemplo, até em edições de lançamento, que nós colocamos muitas vezes, como a Teresa dizia, os carros mais vistosos, não só em termos da comunicação que fazemos, mas depois também na rede de concessionários, e recordo-me de termos arriscado, no caso da Fiat em particular, com algumas cores tipo amarelo, e aquilo que era um problema de início, até mesmo para os concessionários, o que é que eu vou fazer com este carro a seguir? Tornou-se uma oportunidade, porque há sempre alguém que quer aquele amarelo. Portanto, é exclusividade, é exclusividade, porque depois há de facto uma ideia geral e as pessoas são mais coerentes numa determinada cor, mas há sempre quem pense fora da caixa e há sempre quem goste de ser diferente e quem arrisque de facto nessas cores, mesmo na compra do carro. E portanto eu acho que é às vezes uma oportunidade o ter um carro de cor diferente, é exatamente aquilo que eu quero. Falamos há um bocadinho na questão do género, os homens, e falamos também na questão do corporate, não é? Portanto, o corporate tende também, sendo um grande, digamos,
uma fatia, um segmento que absorve muitos automóveis, tende a tornar os carros mais cinzentos. O homem está mais condenado a ser cinzento e a mulher mais colorida? Não, eu acho que depende... Eu pergunto isto porque vocês têm experiência também em ligações à moda, em projetos de comunicação que já fizeram com as vossas marcas, não é? E, portanto, podem ter uma percepção mais... Eu acho que depende um pouco também das instituições, não é? E das empresas. Há empresas cuja tipologia exige um determinado perfil de viatura e, em função disso, as viaturas são escolhidas. E depois também há aquela questão do user-chooser, em que a pessoa tem que escolher realmente a sua viatura e, em função disso, pode escolher. Mas há muitos padrões, não é? Portanto, as pessoas estão muito condicionadas pela tipologia de cor, pelo tipo de viatura que podem escolher e, geralmente, escolhem viaturas mais discretas, não é? É uma condicionante da situação. Agora, naturalmente, depois volta à questão depende da tipologia dos automóveis e, por exemplo, carros mais desportivos. Eu trabalho também uma marca, Alfa Romeo, que o vermelho tem um peso enorme, não é? Porque está associado, no fundo, ao cor esportivo da marca e, portanto, as pessoas que se revêem num carro desportivo têm preferência pelo vermelho também. Portanto, acho que depende da tipologia do carro, da utilização que se dá ao carro, naturalmente, e depois, efetivamente, eu acho que o género aqui tem algum peso também, na medida em que também acho que as mulheres arriscam mais nas cores e isso é muito evidente, por exemplo, no caso da Fiat com o 500, as mulheres adoram um carro azul bebê, um carro cor-de-rosa, temos este rosa gold neste momento do novo 500, é de facto não só das cores mais configuradas, como depois das cores também mais vendidas, portanto acho que tem mesmo necessidade também de uma afirmação diferente. Mas viaturas corporate, ou quando as pessoas podem escolher, as mulheres podem escolher e não gostaria de tornar isto aqui uma discussão muito em função do género. Porque também acho que não é muito aquilo que nós pretendemos. Nem justifica tudo. Mas também a cor não é necessariamente o mais importante, porque a preocupação de certos equipamentos, muitas vezes o tipo de equipamento as mulheres são muito mais sensíveis a determinadas coisas do que à cor. Por exemplo? Claro, porque determinado tipo de equipamento é muito mais importante, se calhar, do que as jantes ou do que a cor do carro. Portanto, e nisso... a escolha do automóvel é muito, muito diferente para um homem e para uma mulher, que se calhar não é tão importante a potência do carro ou as jantes, e é outro tipo de equipamento interior que não é tão visível, mas que lhe dá outro tipo de conforto, que se calhar aos homens não interessa tanto, e aí é que se pode fazer uma diferenciação que tem a ver com a forma de ser de cada um, e isso é que eu acho que na escolha do automóvel pode fazer uma diferenciação. Também. Eu por acaso voltava aqui à questão do início de Henry Ford, porque eu acho que quando ele faz essa afirmação era uma situação de mercado completamente diferente, em que, portanto, as pessoas compravam o que havia para entrega. E creio que também há um fator... Estamos próximos estamos próximos. Agora sim, mas nos últimos anos, e esta análise que eu tenho é uma análise dos últimos 3 anos, não apenas da situação atual, até porque já não temos cinzento e, portanto, seria de turpar aqui um bocadinho a realidade, mas efetivamente o mercado nos últimos anos também funcionou muito em termos de produção e os concessionários tinham stocks, são os concessionários muitas vezes que encomendam os carros e portanto eles também condicionam um bocadinho aquilo que é a oferta disponível quando as pessoas vão comprar um carro, e eu confesso que até tive algumas pessoas que conheço que queriam, por exemplo, comprar um 500 de uma determinada cor e não havia stock em Portugal. Portanto, e foram condicionadas pelas cores disponíveis, porque depois encomendar um carro e ficar à espera X tempo também estava fora de questão. Portanto, eu acho que há aqui este fator também, que não estamos a considerar em cima da mesa, como se fosse só a escolha no consumidor, mas que condicionou muito as cores dos carros, e eu acho que tem muito a ver também com essa segurança que muitas vezes os concessionários também querem ter quando fazem encomendas de carros para terem nos estoques. É uma situação diferente hoje, porque já estamos a funcionar num sistema em que as pessoas têm que encomendar os seus carros, e eu estou muito curiosa para ver o que é que isso nos vai trazer no futuro, quando estivermos a analisar se calhar a situação daqui a 3 anos, se vai mudar muito ou não. O que eu vejo, por exemplo, agora com carros concretamente que acabámos de lançar, como o 600E, a cor já mais configurada é mesmo o vermelho e as pessoas estão a apostar muito nessa cor. Vamos ver se isso vai repercutir em termos de vendas, porque eu acho que isso também pode ter efetivamente aqui uma influência naquilo que são os dados das vendas das cores dos automóveis. Eu, da minha parte, agradeço imenso a vossa presença, foi
uma belíssima conversa à volta do tema das cores. Portanto, o ACP Podcast regressa em breve para mais uma edição. Pode ouvir-nos e ver-nos nas redes sociais e no site do ACP. Obrigada. Obrigada. Obrigado.